o meu nome é Matias. Nós estamos aqui para falar das novelas que nós consideramos ser as melhores da ficção nacional. Vamos tentar, no final, chegar a um consenso, ou pelo menos a uma maioria, e tentar, de forma, claro, subjetiva, eleger a melhor novela portuguesa de acordo com a nossa opinião. Eu esqueci-me um bocadinho que a SIC existia quando fiz isto, porque estou tão acostumado já a estar dentro das novelas da TVI, mas eu queria então dizer três da SIC rapidamente, só mencionar três que eu gosto bastante, que são Dancing Days, Mar Salgado e Resistirei. E agora vou passar então para as três que eu escolhi. Então, a primeira não é surpresa nenhuma, Todo o Tempo do Mundo. Esta novela fala sobre o Leonardo, que é um homem que está internado numa casa de saúde há 23 anos. Ele tinha uma companheira que infelizmente faleceu. E foi nessa altura que foi internado, embora tenha irmãos e tenha tido duas filhas, fruto dessa tal companheira, ninguém a visitou desde então. As memórias dele e do seu passado são cada vez menores, à exceção da Maria de Sacode, que era uma pianista de renome internacional, com quem ele namorou na adolescência e nunca esqueceu. No Dia Internacional da Música, há uma lotaria que o Leonardo compra por ter lá um piano na ilustração e acaba por ganhar essa lotaria. Ele conhece o Manuel, que foi o cauteleiro que vendeu a jogada premiada, e então o Leonardo promete-lhe parte do dinheiro em caso este Manuel encontre a sua família. Numa primeira fase, esse Manuel, que é o Manuel Cavaco, move-se um pouco pelo dinheiro, mas depois começa a perceber a solidão do Leonardo e quer ajudá-lo de forma genuína. A novela também acompanha a vida de médicos, nomeadamente a Benedita, o Miguel e de outras personagens que se vão interligando. Bem, passada a sinopse, o que é que eu gostei e o que é que eu tenho a destacar desta novela? Gostei do elenco, antes de tudo, porque se vocês repararem, tudo o que era grandes nomes dos anos 90, 2000, estão na novela. Tem uma carga emocional também muito forte. Muitas cenas são emocionantes, mas são emocionantes sem ser aquela coisa, sabe, um pouco induzida. O guião não força nada. A nível de realização, acho que está muito bom. Já sabemos que a Plural tinha muita experiência antes. Por isso, acho que realmente a nível técnico não há muito a dizer. Apesar de se passar grande parte em Lisboa, também tem uma grande parte passada no interior, que é um bom fator logo nessa primeira novela já ter uma preocupação de descentralização. E se situarmos no tempo e no espaço que a novela passa-se, sem entrar muito em spoilers, né? Aborda vários temas, como a SIDA, o racismo, o adultério, a velhice, a violência doméstica. Também tem ali um rapto que eu acho que, pronto, não correu muito bem, mas... E outra coisa que eu gostei muito é que é curta. O que é que eu não gostei nesta novela? Bem, até ao episódio 27, que é aquela primeira fase da novela, é realmente ótima. Depois começa ali uma segunda temporada da novela, com outro mote. Eles mataram ali uma personagem que eu acho que tinha potencial a crescer. Achei que o enredo da segunda fase não tinha conteúdo para mais 26 episódios. Vá, até que tem. Mas enquanto os primeiros 26, aqueles 50 minutos passavam a correr, nestes 50 minutos eram agradáveis, mas já não era tão apelativa a história. Fizeram uma história de que a casa de saúde ia fechar, depois é a vez de outros pacientes da casa de saúde encontrarem a família, e no final ali uma breve separação da Maria e do Leonardo, que achei gira, mas um pouco forçada e repentina, para não dizer desnecessária, porque a separação deles foi tipo a 5 episódios do fim, podiam ter arranjado outra coisa para abordar ali naqueles episódios. Houve personagens que já tinham ficado arrumadas na primeira temporada, digamos, e voltam, mas podiam não ter voltado. Eu percebo, a TV estava com boa audiência e queriam mais episódios, o Tosé teve que encaixar o que conseguia, e no geral fez um bom trabalho, mas nota-se uma diferença significativa da primeira parte para a segunda. De facto, houve um decréscimo de qualidade, de certa maneira, nessa segunda fase, mas ainda assim é um bom produto na sua totalidade. Outra aqui que eu pus, que penso que também não é surpresa nenhuma para vocês, Deixa-me Amar. Esta novela fala sobre a Lara, que é uma jovem que foi abandonada em criança pela mãe na rua. Ela vive atualmente em Alfama, está na casa dos 20 anos, e tem a Dona Conceição como figura maternal, que é feita pela Delfina Cruz, e o seu filho Chico, que é o Joaquim Horta, como namorado dela. A protagonista, a Lara, é kickboxer e é agenciada pelo Chico, que pouco ganha com aquilo, porque o coitado é alérgico a trabalho.
Então ele diz que ser manager da Lara é um trabalho, mas tecnicamente ele só está lá para não estar em casa. A Lara tem duas melhores amigas, a Shana e a Isabel. A ação da novela começa precisamente quando a Lara vai a uma entrevista de emprego, mas tem os contratempos e fica com a roupa manchada. A Isabel, que é a São José Correia, que é uma femme fatal, digamos, empresta-lhe um vestido, assim, vermelho às bolas, que a recepcionista desempenhada pela Sofia Grilo acha indecente, revelador, faz ali um escândalo na empresa. Então tudo corre mal e ela acaba por ser perseguida pelos seguranças. Já na rua começa a chover e ela conhece o Martim, que é o Paulo Pires, o outro protagonista, o dono da empresa, e eles ali sentem um clique. O Martim é um empresário que sempre quis construir família, então ele adota. Aliás, ele não adota, ele pede uma permissão legal para aquelas 3 crianças virem viver com ele. Ele adota mais para a frente depois. São 3 irmãos biológicos, órfãos, que odeiam e são odiados pela noiva do Martim, a Madalena, que é a Bárbara Norton Matos, uma rapariga beta e gananciosa, e o Martim tem à volta dele um primo que quer dar o golpe na empresa, pelas costas, o Luís Esparteiro, tem uma prima burra muito cómica feita pela Dina Félix Costa, que é influenciada pelo Luís Esparteiro, mas ao mesmo tempo é boa e muitas vezes desbronca-se com todas as maldades que o irmão quer fazer e vai contar ao Martim, ao Paulo Pires. Bem, o que é que eu gostei desta novela? Se todo o tempo do mundo eu elogiei pela descentralização, esta elogia porque passa-se bem no centro de Lisboa. Muitas vezes temos exemplos recentes de novelas que, por exemplo, Rua das Flores, que nota-se que aquilo é uma coisa um pouco fabricada, ali são mesmo bairros reais e acho que isso dá um ar real à novela. Pois tu vês as personagens a cuscar da rua, a ir à varanda, a sair de manhã para ir trabalhar, voltam à noite. Parece que estás mesmo a acompanhar a vida daquelas personagens. Depois também o fator cómico, que é importante. Além do mais, é que nesta novela eu sinto que todos os atores que entraram nesta novela fizeram um papel diferente do habitual. Temos a Bárbara Norton de Matos, que foi uma vilã. Ela é como se fosse uma delfina que mete-se em rascadas e tem ali planos maldosos que depois nunca correm bem e essas coisas assim. Por isso, eu acho que a Bárbara teve ótima. Temos a São José Correia com uma personagem cómica, que é uma coisa que ela não está, mesmo hoje em dia, fez poucas personagens assim. Temos a Joana Duarte também cómica, um Rui de Carvalho como coach de boxe e dono de um ringue de luta, que também é uma coisa para o Rui de Carvalho não é muito usual. Temos o Joaquim Horta, que tinha sempre feito personagens mais pesadas também a fazer assim um trafulha, no bom sentido. É das personagens mais engraçadas porque ele arma-se em santo ao pé da mãe, de vítima. Até um episódio que ele vai a você na TV pedir-lhe desculpa, porque ela já nem falava com ele em casa, pois eram olhadas que ele se metia. Por exemplo, ela dava-lhe dinheiro para a renda da casa e ele ia apostar tudo no casino e coisas assim. Ou seja, mas eram tudo coisas... Não era por maldade que ele fazia aquilo, ele era mesmo uma criança em Ponte Grande. Depois tínhamos também a Delfina Cruz, que também estava mesmo no ponto naquele papel, porque ela fazia como se fosse uma mãe da Lara, da Paula Lobantunes, mas ao mesmo tempo era uma mulher super para a frentex e que não tinha medo de dar chapadas ao filho assim no meio da rua. Depois temos a Dina Félix Costa, que também na comédia não é usual, a Sofia Grilo outra coisa. Mesmo a Maria João Pascoal, que fez uma mulher britânica totalmente sonsa, e ela falava assim meio britânico, que era de morrer a rir. Enfim, eu podia-me alongar, mas eu acho que esta é das poucas que a TV acertou na dose de comédia e emoção. O que eu não gostei nesta novela foram poucas coisas até. Se calhar o facto de ser bastante grande, embora seja uma novela leve, agradável, que eu, enquanto eu estou a vê-la, assim, não pensei mais nada, estão a perceber, acho que naquele tempo que o episódio dura consigo-me cativar. 95% da novela é cómica. Cómica talvez não seja o termo, porque não é uma novela daquelas tipo batanetes, festa que te quer fazer rir, mas uma novela ligeira. Só que há ali momentos em que há cenas realmente aflitivas, com personagens presos por uma corda, num precipício, personagens que tentam queimar a outra. E acho que realmente são coisas que mudam um pouco o tom, muito rápido, e que são boas porque adensam a história, mas acho que na execução talvez tenham feito de forma muito explosiva e deviam ter feito talvez com outra proposta. E por fim, queria falar muito pouco de Para Sempre, porque Para Sempre ainda não acabou, não é verdade? Eu, aliás, iria falar de mulheres. Só que sabem porque é que eu decidi falar de Para Sempre e não de mulheres? Porque mulheres eu já conheço o final, Para Sempre não conheço. E então eu dou-lhe o benefício da dúvida. Porque mulheres, embora eu tenha gostado muito, aquele final, desculpem, já vi gente a defender aquele final, mas para mim não dá. Não gosto daquele final, extremamente incompleto. Há muitas das mulheres que nós não percebemos exatamente o que é que lhes acontece, qual é o final delas.
Para sempre está em exibição, é um facto, mas dá-me esperança que seja melhor. A sinopse para sempre não vale a pena se alongar muito, que é aquela história clássica que o Pedro foi abandonado em criança pela mãe, e então ele volta para tentar se vingar, encontra a Clara está noiva do outro. Como as pessoas dizem, o casal principal é aquela história bastante clichê, mas o bom é que tem outros núcleos que eu acho que são realmente a alma da novela. Como, por exemplo, o Tosé e a Anabela, que é o Paulo Pires e a Susana Mendes, que é aquela história da vida dupla que o Tosé tem. Depois ele tem outra mulher, a Beatriz, que é a Sara Prata, e depois os filhos dos dois lados começam a namorar. Depois temos também uma história que eu acho muito boa nesta novela, que é o Ruca, que é o irmão da Anabela, que é feito pelo Ricardo de Sá. Ele gosta da filha da vilã, da Antónia, a Marina Mota. A Marina Mota tem uma filha, a Joana, e o Ruca gosta da Joana. Só que o Ruca é testemunha de Jeová e a Joana é católica, e então há ali uma grande disputa entre a família da vilã para ela se afastar do rapaz. O Ruca também gosta dela, mas como é contra a religião, ele tem ali um dilema. Acho que é uma história muito interessante. E então a história é mais ou menos isso. Agora, sobre o que é que eu gostei, o que é que eu gosto em Para Sempre, e o que é que me faz pensar que é a melhor novela atualmente em exibição, é que mesmo os flashbacks cá nesta novela são flashbacks inéditos, ou seja, foram mesmo gravados para serem flashbacks, não é aqueles flashbacks para encher. E eu consigo gostar de todos os núcleos da novela. Realmente, nós temos de ser honestos, o casal principal é um bocadinho uma história clichê. Há pessoas que dizem que é fraco. Eu não acho que seja fraco. Eles praticamente, tirando 2 ou 3 cenas íntimas, não são o foco da história. Por exemplo, o Pedro existe enquanto personagem, ele descobre quem é a mãe, depois descobre quem é o pai, tem relação com outras personagens, e a Clara também existe como personagem. Ela tem a profissão dela e as amigas são a Maia Buta, a Inês Aires Pereira. E então eu acho que com o casal as pessoas acabam por dizer que é fraco, porque eles não vivem em função de casal, as personagens. Elas têm realmente personalidades bastante próprias e individuais. Outra coisa que eu acho boa é que esta novela, quando o Pedro e a Clara se reencontram logo no início, ela está noiva do Lourenço, ela acaba o noivado com o Lourenço tipo logo. Não há aquela coisa de vão viver um amor escondido durante muito tempo. Eles resolvem isso rápido. O que é que eu não gostei? Bem, vocês podem estar à espera que eu diga que não gostei da miúda do Papi Flawless. Ela até pouco aparece, e quando aparece tem a sua graça, porque como ela é muito exagerada, se aparecesse muito ia fartar. Mas como ela aparece de vez em quando aparece até é agradável. Não gostei da estreia, achei muito morna, não conhecendo bem a história, senti que não estava a conseguir perceber que história era aquela. Agora que conheço, vejo que a estreia tinha razão de ser, no entanto ainda acho que podia ter sido executada de outra forma. Então, eu, embora não veja Para Sempre, eu, com base nas opiniões do Matias, eu acho que realmente é uma novela muito boa, mas que a TVI está a pecar muito em sacrificar essa novela em prol das outras que não são tão boas quanto. E eu acho isso muito mal, porque realmente tem um produto que faz jus às produções antigas, assim mais clássicas, e é uma pena ter a duração que tem. Eu acho que deveria ter sido mais respeitado. Sim, eu concordo plenamente com o que disseste. Acho que o tratamento que a TVI está a dar à novela não é digno da novela em questão. E a priorização de outras telenovelas em vez desta é mais do que notória para aí que é desde o segundo mês da novela. Mais ou menos por aí. Sim, sem dúvida que acho que é uma opinião de que todos partilhamos, até porque com este tratamento é uma novela que vai cair completamente no esquecimento. Daqui a uns anos, ao se falar de Para Sempre, se calhar as pessoas não vão bem associar logo que novela é, ao contrário do que acontece com grandes clássicos que tiveram um excelente tratamento, como Ninguém Como Tu ou A Ilha dos Amores. Uhum. Aliás, porque vocês sabem que a novela começou com aquela pompa e circunstância de podia ser vista no cinema, até teve algumas estreia limitada no cinema, e eu sinto que o público vai sentir que esta novela foi aquela novela que começou e depois meio que desapareceu do ar, porque mesmo que dê todos os dias, porque dá todos os dias, nem sequer sei como, quer dizer, quase todos, que eles também fazem ali umas programações especiais que às vezes tiram, 20 minutos, 15 minutos inéditos, numa programação de 24 horas por dia, não é nada. Por isso acaba por ser realmente muito despercebida na grelha.
E é uma pena. Eu não vi muito de Deixa-me Amar, portanto não tenho muito Exato. para dizer. Exato, por isso é que eu também não posso comentar, porque, embora me tentes convencer a ver, são tantos episódios que eu não sei se tenho coragem. Bom, eu destaquei 3 novelas para falar aqui brevemente. Não me cingi apenas às da TVI. Apesar de eu ter um especial apreço pelas novelas da 4, reconheço que a SIC também tem produtos muito bons, apesar de os dos últimos anos não me terem chamado assim muito a atenção. A primeira novela da qual eu vou falar é O Tempo de Viver. É uma novela do Rui Vilhena, emitida em 2006 pela TVI. Como sabemos, não repetiu o sucesso audiométrico da primeira novela do Rui Vilhena para o canal, o Ninguém Como Tu, mas ainda assim foi muito. Também teve uns bons resultados e é ainda muito recordada. Tem uma fanbase muito grande pelas redes sociais. Do que é que eu posso destacar desta novela? Em primeiro lugar, é a história de uma jovem, a Maria Laurinda, que é ambiciosa, desde sempre detestou viver na pobreza, sempre teve vergonha da mãe e para alcançar os seus objetivos pretende casar com o Afonso Martins de Mel, que é interpretado pelo Hugo Tavares, ator que está um pouco desaparecido nos últimos tempos. Portanto, a ideia da Maria Laurinda era dar o golpe ao Afonso. E o plot principal da história acaba por acontecer a meio, com a morte do Afonso e a Maria Laurinda tentar engravidar do falecido marido através do esperma congelado. E depois isso gera toda uma polémica em torno da família do falecido, também o antagonismo entre a família da Maria Laurinda e os Martins de Mel. Mas é uma novela muito cativante, tem apenas 219 episódios, portanto vê-se muito bem. Eu vi pela primeira vez quando repetiu nas tardes da TVI e voltei a ver nas madrugadas em 2017. Todos os episódios são cativantes, dá sempre vontade de ver mais, mas, como todas as novelas, também tem os seus defeitos. Como sabemos, há sempre umas personagens assim, umas personagens secundárias mais chatas e irrelevantes que acabam por destoar um pouco da história principal. Mas no seu todo é uma das melhores novelas da TVI, a meu ver. E julgo que traz marcos muito relevantes no sentido em que tínhamos as piadas, aquelas tiradas de sarcasmo que o Rui Vilhena tanto gosta de colocar nos seus textos. Temos também um elenco de luxo: a Alexandra Lencastre, a Margarida Villanova, a Maria João Bastos, a Maria José Pascoal, o Marco de Almeida, entre muitos outros, o que enriqueceu bastante a novela, no meu entendimento. Bom, em segundo lugar, destaco Laços de Sangue, da SIC, uma novela de 2010, da autoria do Pedro Lopes. A história gira em torno de duas irmãs, a Inês e a Diana, que foram separadas na infância por conta de um acidente e voltam-se a reencontrar na atualidade, em 2010, que era o tempo em que a novela se desenrola. E o plot principal desta novela reside na Diana, que era a Marta, é o nome de nascença, que recupera a sua memória do acidente e pretende vingar-se da irmã e recuperar tudo aquilo a que tinha direito por legitimidade. E guarda também um enorme rancor aos pais que a adotaram, pelos meios ilegais. Encontraram-na na berma da estrada e levaram-na para casa, visto que o casal tinha perdido uma filha de nome Diana recentemente, uma filha já com 4 anos, e não podiam ter filhos novamente. E portanto, na atualidade, a história resume-se muito a isso. E a Diana vai querer vingar-se da Inês, que vai querer roubar-lhe o marido, o namorado, com quem ela depois, de quem ela depois fica noiva. Vai para isso trabalhar no restaurante que a Inês montou com a mãe. A partir daí vão-se assistindo a muitos esquemas, vai-se desencadeando
muita. Vai-se desencadeando muitos planos da Diana, vai-nos surpreendendo a cada episódio que se passa. E apesar de ser uma novela de 300 episódios, como muitas da SIC desde então, são 300 episódios facilmente consumíveis. Não, claro que a novela teve um certo esticance, visto que depois houve mais episódios a serem encomendados, porque uma cena em que elas caem de uma falésia era para ser supostamente um final, mas depois a novela acabou por ser prolongada, dado um certo sucesso, porque não foi bem um grande sucesso. Na altura a TVI ainda tinha. Ainda liderava na ficção e tinha o Espírito Indomável, que é uma das novelas mais vistas de sempre, mas ainda assim foi uma novela que permitiu à SIC continuar a fazer novelas de forma contínua, e isso é um impacto. E para não falar que é também uma novela com uma base de fãs muito grande. O final da Diana é muito conhecido e já se fizeram também imensos memes sobre a novela, sobretudo quando ela fez 10 anos em 2020. Portanto, é sem dúvida um marco e merece o reconhecimento que ela tem. A terceira novela que vou destacar aqui é O Remédio Santo. Uma novela do António Barreira, que foi transmitida pela TVI entre 2011 e 2012. É também uma novela de 300 episódios, aliás, 300 e muito, fechou com 368 de exibição, o que é bastante e até assustador para quem não gosta de novelas longas. No entanto, eu acho que é uma novela muito especial. Eu tenho um carinho muito grande por ela, também porque foi uma das primeiras que vi quando comecei a ver novelas a sério. Mas basicamente a história gira em torno da Violante, que é interpretada pela Margarida Marinho, que foi deixada no altar pelo Daniel, interpretado pelo Almeno Gonçalves, há 30 anos. E ela depois acabou por se casar com o Álvaro, personagem interpretada pelo Nicolau Breiner, e foram viver para Salamanca. Mas a Margarida Marinho, no tempo presente, acaba por regressar ao Mundão, uma aldeia em Viseu onde se desenrola a história. É uma novela rural, o que é um ponto positivo. E ela reencontra o Daniel e, portanto, vai ter também um certo desejo de vingança. Mas, paralelamente a esta história, há a história da Santinha da Luz, interpretada pela Sara Barradas, que é uma santinha, ela faz milagres, supostamente faz milagres, isso depois é outra coisa que se vem a descobrir, mas ela não se pode casar, a avó não deixa, mas ela apaixona-se pelo Gonçalo, que é interpretado pelo João Catarré. E o Gonçalo, no início da novela, namorava com a Helena, que era a Rita Pereira, que interpretava esta personagem e que é a grande vilã da história, que vai constantemente armar ciladas para separar o Gonçalo da Aurora e querer matar a Aurora. Vai se desenrolar muito em torno disso. E depois, eu acho que esta história é interessante também pelo misticismo que ela nos traz, porque também temos o Zacarias, que era o suposto filho do diabo, interpretado pelo Francisco Gomes, que era um miúdo, 12 anos na altura, julgo eu. Também paira muito o mistério do assassino das vestes negras. É um ponto muito a favor a todo este mistério das mortes que se vão desenrolando ao longo da novela, vão-nos suscitando o interesse em saber quem é esta figura misteriosa. E por fim também destaco também a comédia que traz, portanto não é só uma novela mística e pesada, tem um monte de momentos de comédia às vezes um pouco forçada, outras vezes genuína. A Julie Sargent teve um papel muito bom ao interpretar a personagem cómica da Maria dos Caixões, que era irmã, eram três Marias irmãs, as outras interpretadas pela Rita Loureiro e a Anabela Brígida. E depois, acho que, apesar de serem 300 episódios, a novela manteve o seu ritmo. E o facto de ter todo o mistério foi cativante nesse aspecto. Sobre Remédio Santo, eu pude ver um pouco da novela quando deu desta última vez na TV Ficção. Concordo que realmente é um número que assusta, mas
acho que a novela consegue manter-se e até entram reforços a meio, que eu lembro-me de ver que depois entra a Maria João Abreu, o Pedro Carvalho e a vilã da Rita Pereira realmente foi muito boa. E essa comédia da Julie Sargent, da Rita Loureiro, o Sabri Lucas, penso que também estava nisso, o Rodrigo Menezes, realmente tinha muita graça e acho que tem razão de ser das tuas favoritas. Então, eu antes de dizer o meu top 3, eu tenho que fazer uma menção honrosa a uma novela que eu estou a ver agora e que ainda não a terminei e que também aqui já foi falada, que é Todo o Tempo do Mundo. Para mim, eu tenho a certeza absoluta que quando terminar Todo o Tempo do Mundo vai entrar no meu top 3. Pronto, passando para o meu top, eu tenho 2 novelas da SIC e uma da TVI, porque, ao contrário de vocês os dois, eu sempre vi muito mais as novelas da SIC do que as novelas da TVI. Pelo menos em minha casa sempre se viu muito mais novelas da SIC. Mas pronto, por acaso a novela que está em terceiro lugar é da TVI e foi exatamente a novela que tu há bocado, Matias, deixaste de lado, que foi Mulheres. Eu Mulheres só vi quando a novela repetiu agora em 2021, porque quando a novela estreou em 2014 não me puxou minimamente. Eu achei na altura que era uma novela demasiado adulta, e é efetivamente uma novela demasiado adulta. Mas pronto, Mulheres no fundo é uma história de 7 casais de Lisboa, eles são todos de Lisboa, casais de diferentes idades e que todos eles passam por diferentes problemas. Há um casal, que é o casal, entre aspas, protagonista, que é a Mariana e o Guilherme, que é o casal interpretado pela Sofia Alves e pelo Albano Jerónimo. Eles têm um casamento de mais de 20 anos, um casamento que é completamente à prova de bala, pelo menos é isso que parece, só que a Mariana é aquela workaholic, ela é viciada em trabalho. Ela na altura, no início da novela, está a trabalhar numa agência imobiliária e o patrão praticamente não lhe dá folgas, então ela passa a vida a trabalhar. E há um dia que se dá um grande acidente, um acidente com a filha dela, que era a Duda, e esse acidente acontece porque a Mariana não foi buscar a filha tal como tinha combinado, exatamente porque ficou a trabalhar. E por causa disso ela acaba por se demitir do emprego dela, e abre a sua própria imobiliária e por decisão dela, ela só contrata mulheres que efetivamente necessitam do trabalho e acaba por juntar um grupo de pessoas que todas elas muito diferentes e todas elas mulheres que estão a passar por uma crise, mas que ao mesmo tempo estão determinadas a andar com a vida para a frente. No entanto, esta vida da Mariana acaba por a imobiliária acaba por correr bem e assim, mas a vida dela é novamente abalada porque ela descobre que tem cancro de mama, e exatamente para não pôr em causa todos estes projetos que ela tem e com medo de perder também o marido, ela esconde a doença e vai mentindo e mentindo e mentindo, e pronto, e depois obviamente que acaba por não dar certo e o casal acaba por enfrentar grandes problemas. Para além disso, depois nós temos outras histórias, como por exemplo a história da Maria Rueff, que era a Margarida, onde se nota perfeitamente a influência que a idade consegue ter no casamento. Tínhamos também a personagem da Paula Lobo Antunes, que era a Diana, que era uma mulher com uma ambição desmedida, e enfim, a mulher era praticamente insuportável e claramente o casamento dela não dava certo porque ela também punha o trabalho à frente de tudo e a ambição dela e o querer crescer. Tínhamos depois também um casal que me marcou muito, que era a Bárbara e o Jorge, que era o casal interpretado pela Jéssica Ataíde e pelo Luís Gaspar, que era um núcleo que abordava muito a violência doméstica. Portanto, era uma novela muito, muito humana, muito adulta, e eu acho que foi isso que me fez gostar tanto dela quando ela foi reexibida. E de facto eu tenho que destacar esses temas abordados: violência doméstica, a possessão do marido em relação à mulher, o próprio cancro da mama, as dificuldades económicas, que se via muito na personagem da Gabriela Barros. Acho que foram temas muito bem abordados. A novela é uma adaptação, mas mesmo assim acho que foram temas muito bem abordados. Pontos que eu acho que não foram tão bons, tal como aqui já foi mencionado, foi aquele final. Aquele final, para mim, foi um péssimo final e não fez jus àquilo que a novela foi
ao longo de toda a exibição. Foi um final extremamente em aberto, muito pouco esclarecedor. Até hoje não sei o que é que aconteceu com algumas personagens, ou pelo menos não consegui entender, e por isso eu acho que é o ponto que eu tenho a destacar negativamente. E depois, pronto, isto já não tem nada a ver com a novela, mas sim com o tratamento que lhe deram na primeira exibição da novela, que depois chegaram a uma altura em que só era exibida aos fins de semana e isso claramente prejudicou, mas acho que a novela teve uma vingança justa quando voltou a ser exibida, porque fez bastante sucesso. Aqui destacar que aquela mulher que foi adicionada em Portugal, que foi a Susana Arraiz, acho que foi totalmente desnecessário, que ela tinha aquele problema. Ela em si não tinha muita história, quem tinha história era o marido. Depois acabaram por ver que ela e aquele núcleo não ia a lado nenhum, tiraram-nos da novela, acho que realmente foi desnecessário. Eu acho que a minha mulher favorita foi sem dúvida a Flávia, a Gabriela Barros, gostei muito para mim foi a melhor personagem que a Gabriela fez em televisão. Também gostei muito do facto do marido ter ido trabalhar para a Espanha e ela ter ficado com a filha, e a filha também tinha ali umas questões, que não era uma rapariga como as outras, que gostava de jogar futebol e não sei quantos, e depois também tinha o Sérgio Praia, que depois entra e tem ali aquele triângulo, o Afonso Pimentel depois volta de novo, o pai e marido da Flávia. Acho que realmente gostei muito disso. E tenho que destacar negativamente a Daniela Melchior, que foi horrorosa naquela novela. Eu sei que agora está a vingar em Hollywood, gosto muito, mas ali ela realmente era uma vergonha ambulante. Aquela rapariga ali não tinha ponta para onde se lhe pega. A personagem também não era muito boa. Ela era completamente, apesar de ser mulher, machista, o que é uma coisa também interessante de se abordar, mas a rapariga não tinha carisma nenhum, a intuação era sempre ao lado, as expressões dela, não gostei. Sim, eu não gostava de nenhum dos filhos da Maria Rueff. A minha segunda novela favorita, pronto, o Adriano já falou dela, é Laços de Sangue. Laços de Sangue eu acho que foi a primeira novela que eu me lembro de ver do início ao fim, foi Perfeito Coração. E depois estreou Laços de Sangue e eu agarrei-a logo desde o início. E eu acho que Laços de Sangue é efetivamente a grande virada na ficção da SIC, embora a SIC tenha novelas excelentes para trás, como Vingança e mesmo Resistirei, e eu acho que também é merecido falar delas, mas Laços de Sangue foi assim a altura em que Portugal percebeu, ok, a SIC afinal também faz boas novelas. A novela efetivamente não foi um fenómeno de audiência, mas teve o seu público muito fiel e no final explodiu. Que eu lembro-me que na altura na escola não se falava de outra coisa senão do final da Diana. Mas pronto, foi uma novela de 2010, como já se falou, é uma novela que tem mais de 300 episódios, acho que foi assim a primeira novela da SIC que iniciou esta praga dos mais de 300 episódios. Eu não vou estar a dizer a sinopse toda outra vez, porque senão é uma seca também para quem nos está a ouvir, mas eu tenho que destacar que Laços de Sangue é o novelão clássico. Se uma pessoa quer ver uma novela com uma história de novela e com cara de novela, é Laços de Sangue. É a novela que eu recomendo sempre. Teve interpretações brutais. A Joana Santos, acho que o primeiro grande papel dela, ela já tinha tido alguns papéis muito interessantes, mas este papel da Diana foi assim uma viragem completa na carreira dela, tanto que depois disso ela só interpretou protagonistas. Há obviamente dois personagens que eu tenho que destacar, que era a Gi e o Armando Coutinho. Provavelmente o melhor núcleo cómico que alguma vez se fez numa novela em Portugal, na minha opinião. Aquele núcleo do lixão, ou da lixeira lá, que eles chamavam aquilo, era espetacular. Tinham cenas brutais. No entanto, lá está, eu acho que foi uma novela que teve demasiados episódios. E quando a novela começou a ter sucesso, tal como falaste há bocado, eles esticaram e a novela chegou a um ponto em que havia ali um núcleo que para mim era horroroso, que era o núcleo do futebol. Aquilo era terrível, eu estava aquele núcleo, só que só para acompanhar todo o resto do núcleo principal eu ficava a ver a novela, mas no geral acho que foi provavelmente não a melhor novela da SIC, a melhor novela da SIC para mim é que eu vou falar a seguir, mas uma das melhores novelas que já se fez no nosso país, mereceu totalmente o Emmy que ganhou e é uma novela que eu também recomendo a toda a gente. E depois a minha novela favorita chama-se Das Opostas e eu acho que foi uma novela que me marcou porque eu sempre acompanhei muitas novelas da SIC e a SIC nunca tinha feito uma novela com esta temática
desta nova leva de novelas da SIC, 2010 para a frente, não tinha existido nunca uma telenovela assim. Vidas Opostas, no fundo, é uma história que gira em torno do mundo do desporto, da moda e do tráfico de doping. A novela começa com a Eva, que é a personagem da Joana Santos. Ela fazia parte de uma agência antidoping, e ela era casada com o Marco, que era a personagem do Renato Godinho. Só que acontece uma grande tragédia. O filho, o Fred Candal, filho de um grande empresário, o Álvaro Candal, um grande empresário do mundo da moda, ele era jogador de futebol e no jogo mais importante da sua carreira ele morre. E mais tarde percebe-se que ele morre porque este Marco lhe vende ampolas de doping para ele tomar, e ele morre exatamente de overdose. Ora, acontece que o dono da agência de doping era justamente o pai do Freire. Era o Álvaro Candal, que era o personagem do Rui Morrison, uma das poucas aparições do Rui Morrison em televisão, e só fantástica. E aqui desencadeia-se uma tentativa de vingança por parte do Álvaro atrás do Marco. E o Marco acaba por desaparecer. Pelo meio, o Marco vive uma vida dupla. O Marco é casado com a Eva apenas para conseguir sacar informações acerca das operações de policiais às redes de doping e assim. Mas ele é verdadeiramente apaixonado pela Maria, que é a personagem da Sara Matos, e que é uma protagonista super inocente. Ela não sabia nada da vida do Marco, e que inclusive têm uma filha juntos. O Marco então desaparece, uma vez que está a ser perseguido pelo Álvaro e pela rede de doping, e de um dia para o outro a Eva é despejada da casa, fica sem dinheiro, perde o trabalho na agência antidoping porque porque as pessoas na agência acreditam que ela no fundo era cúmplice do Marco, e descobre ainda por cima que está grávida e vê-se obrigada a voltar para a casa da mãe, que é a Salomé, personagem da Maria João Luís, e ela já tinha cortado relações com a mãe num segredo que mais tarde é revelado. E também com os irmãos. A única irmã com quem ela ainda mantinha alguma relação era com a Lucinha, que era a Beatriz Frazão, e com o outro irmão, com o Joel, ela dava-se muito mal. Eu acho é muito interessante também perceber que há núcleos muito interessantes aqui, como por exemplo o núcleo o núcleo central do Álvaro e da Cecília, mas a personagem, a própria Cecília, que era a personagem da Ana Padrão, que era uma personagem muito boa, muito rica, e que se vê ali completamente abafada por um marido que não a trata da forma que ela que deveria ser tratada. Mas eu acho que há vários pontos. É difícil encontrar pontos negativos nesta novela. Falando-vos dos pontos positivos, eu acho que a ambientação da novela é perfeita. Passa-se em Sintra. Sintra, para mim, é das cidades mais místicas e misteriosas que existem em Portugal. Acho fantástica. E o facto de uma novela que aborda uma rede de tráfico de doping, uma coisa mais oculta, mais ilegal, passar-se em Sintra, acho que foi extremamente bem escolhido. Depois os temas que a novela aborda, tanto esta questão do doping como o mundo da moda, que é uma coisa muito pouco abordada na televisão portuguesa. E depois lá está, foi aquilo que eu vos disse há pouco, era uma novela completamente diferente do normal do que a SIC tinha feito. Tinha um genérico brutal. Eu acho que o genérico de Vidas Opostas é só dos melhores genéricos que já se fez em Portugal. A realização da novela, que era do Jorge Queiroga, também é excelente. Há cenas de transações de doping extremamente bem realizadas. Parece que estamos a ver uma verdadeira série americana, e está mesmo muito bem feito. E depois porque a Eva é só a melhor personagem da carreira da Joana Santos. Sem dar muitos spoilers, a Eva acaba por se tornar, na segunda fase da novela, a grande vilã da história. Não vos vou dizer como, mas a Eva jura vingança ao Marco e quer recuperar a sua vida, e a verdade é que, enfim, torna-se a grande vilã da novela, e a Joana Santos teve ali uma personagem extremamente dúbia, uma personagem que era impossível nós sentirmos rancor, mas às vezes até sentimos pena, mas sabíamos que ela não era boa pessoa. Portanto, a Eva era uma personagem muito completa, e a Joana Santos, para mim, foi a melhor personagem da carreira dela. O que é que eu posso dizer que é mau? Se calhar a personagem do Diogo Amaral, eu acho que o Jorge é insuportável. E o facto de depois a meio
isto lá está, foi uma pequena barriga que a novela teve. Eu acho que a novela nunca se tornou chata, mas teve ali uma pequena barriga quando a personagem do Diogo Amaral se envolve com a personagem da Sara Matos, que tinha outro interesse amoroso e que fazia muito mais sentido. Eu acho que essa parte foi assim extremamente desnecessária. A questão é que a barriga, se durou um mês, foi muito, porque os episódios finais são tão bons que uma pessoa esquece que isto aconteceu. E de facto, Vidas Opostas, para mim, é a melhor novela que a SIC já fez. Para mim, neste momento, é a melhor novela portuguesa que eu já vi. Merecia ter ganho o Emmy, não ganhou, mais uma vez injustiçada. Merecia ter tido mais audiência, não teve, foi injustiçada. Eu pá, guardo mesmo na memória como a melhor coisa que eu já vi de ficção nacional, assim, das opostas. Tenciono ver na Opto, visto que, pelo que tu referiste, é um produto muito diferente daquilo que a SIC está habituada a fazer. E isso é muito Sim. positivo. E ter aquele arte série, como Imagina. referiste. Sim, imagina, mesmo os núcleos secundários, obviamente que tu tens núcleos que são um alívio cómico, mas não são núcleos cómicos. Imagina, tu não tens um núcleo, tipo como tinhas a Gia e o Armando Coutinho nos Laços de Sangue, que era um núcleo cómico, tu ali não tens um núcleo cómico. Tens Percebo. núcleos com várias histórias, mas que não são só para te fazer rir. Tu, inclusive, no mesmo núcleo consegues te rir e consegues sentir outro tipo de emoções, porque não... Eu acho que isso é um grande diferencial, principalmente comparando com os últimos 3 anos de ficção da SIC. Queria fazer uma pergunta sobre Laços de Sangue, mas antes esqueci-me de dizer uma coisa que, se eu não disser, não me perdoe, que é uma das minhas novelas que eu esqueci de dizer, favoritas da SIC, é Podia Acabar o Mundo, que eu acho que tem dos melhores elencos, assim, sempre. E aliás, é um elenco até um pouco TVI. Vou dizer aqui alguns nomes, vocês depois digam se concordam ou não comigo. No elenco de Podia Acabar o Mundo temos Lia Gama, Joana Seixas, Diogo Morgado, Cláudia Vieira, Ana Padrão, Ana Guiomar, Custódia Galego, Paulo Rocha, Lourdes Norberto, Diana Chaves. São assim nomes bastante. Sim. O Virgílio Castelo. O Virgílio, sim. E o Gonçalo Diniz. E é uma história também muito clássica. Eu penso que é a novela que começa. Se Laços de Sangue vira o primeiro hit da SIC, eu acho que Podia Acabar o Mundo é a primeira novela assim que começa nos padrões atuais que a SIC segue até hoje, com a SP e assim. E eu acho que é uma novela, primeiro passa-se no Minho, acho muito, muito bonita, a história também é muito interessante, do Diogo Morgado e da Joana Seixas. Depois também tem ali a Maria Botelho Muniz, que também tem uma história muito engraçada, porque ela e o irmão disputam o mesmo amor. Depois, entretanto, o irmão mata, não mata, mas está ali envolvido na morte do caseiro por quem ela gostava e engravidou. Eles tinham uma casa, assim, um género de cabana, onde se encontravam no meio da floresta, depois ela vai por lá viver. Queria destacar aquele casal que foi da Diana Chaves e da Ana Guiomar, que foi uma coisa bastante diferente para a época. Também queria destacar negativamente o Rui Unas. Naquela novela eu acho que a personagem em si não era boa. Eu acho que ele próprio não gostou de fazer a novela. E outra coisa negativa é que no elenco principal, que fez a novela inteira, estará Adelaide Ferreira, que é aquela cantora da música, o papel principal. Não sei quem é que teve a ideia de pôr aquela mulher a fazer a novela, também não gostei nada. A personagem era mais ou menos, mas ela, como no elenco principal, também não encaixava. E sobre Laços de Sangue, eu gostava de perguntar, tanto ao Adriano como ao Manel, não sei. Eu descobri recentemente que a Susana Vieira entrou na novela, eu não sabia disto, e eu queria que vocês me pudessem falar, souberem da personagem dela, para eu saber como é que era. Foi maravilhosa. Ela fazia de atriz, fazia de uma atriz brasileira em Portugal, e achei muito interessante e cómico que ela teve um caso com a personagem do Hugo Sequeira, que era filho do Armando e da Gi, e ele tinha a particularidade de apenas se interessar por velhas, assim dizendo. Tanto que até mais tarde acaba por se casar com a Amélia Videira. Mas sim, foi uma personagem muito interessante da Susana Vieira, gostei. Que é a Susana Vieira a entrar numa fonte em Lisboa com o personagem do Hugo Sequeira. Pá, essa cena é maravilhosa. Bom, a primeira novela da minha lista, o Adriano já disse, é Tempo de Viver, do Rui Vilhena, e eu não vou contar a história porque o próprio Adriano já contou, mas vou dar a minha opinião porque é que eu acho Tempo de Viver a melhor novela portuguesa. Eu acho que
Tempo de Viver é uma novela que resultou muito bem. Tinha vários ingredientes. Era uma novela à partida complexa e, claro, tinha alguma complexidade, mas eu acho que o ponto forte da novela era realmente os dramas familiares, a própria família principal, que todos os personagens ali eram interessantes, tinham dramas muito bons, tinham confrontos muito interessantes. E pronto, isso tornou, todos esses ingredientes tornaram a novela num folhetim extremamente clássico, frenético e que tinha as clássicas vilanias e esquemas que para mim eram muito intrigantes, muito por causa da vilã, não é? Porque eu adorava a vilã, para mim, embora muitas pessoas gostem mais da Luísa Albuquerque de Ninguém Como Tu, ou até mesmo a Diana de Laços de Sangue, mas para mim a melhor vilã de portuguesa é a Maria Laurinda, de Tempo de Viver. E ela era uma personagem extremamente ambiciosa, tinha uma ambição desmedida, e isso gera todo o conflito da novela, porque existe um choque entre moralidades, eu acho. Principalmente com a própria família dela, e eu acho que o ponto alto da novela, que para mim foi ali que eu percebi realmente qual era a mensagem que aquela novela queria passar. Foi quando a Maria Laurinda fez aquela história de tentar conseguir o esperma congelado do Afonso para conseguir engravidar, e foi durante o julgamento que ela explicou que as pessoas ricas subestimavam as pessoas mais pobres. No entanto, no fundo, os ricos precisam dos pobres e os pobres precisam dos ricos. Isso para mim deu um clique e eu percebi exatamente o que o autor queria dizer com aquela história. E, claro, apesar de ser uma novela que eu adoro e para mim é a melhor de todos os tempos, tem os seus defeitos, como é óbvio. Tem alguns personagens que são insuportáveis. Para mim, o que eu mais detesto é o Sebastião, que acho que foi interpretado pelo José Neves, acho que é este o nome dele, porque era uma personagem que ia muito. Era uma personagem que ia muito contra aquilo que eu acredito. Era uma personagem extremamente machista e só ele podia estar calado que eu já ficava a ferver. E para mim outro defeito, existem outras personagens também muito desinteressantes. O Fernando, que tinha bastante destaque, era o par da protagonista interpretada pela Alexandra Lencastre. E também havia um casal que era o Vítor e a Clara. Eles tinham um segredo que eu acho que era interessante. O próprio Tempo de Viver abordou alguns temas que eram arrojados para a época e eu também gostei muito disso. Outro ponto negativo que eu tenho de destacar é o final. Eu não vou dar spoilers, mas para mim o grande mistério da novela era a identidade do tubarão. E o desenlace desse mistério para mim ficou muito pouco claro para os telespectadores em massa. Eu percebi, claro, mas eu acho que devia ter sido mais elaborado. Foi um bocado. Foi assim jogado para o alto. A maioria das pessoas, se calhar, não percebeu. Sim, realmente completaste aquilo que eu não disse sobre a novela, mas entretanto lembrei-me de um outro pormenor que eu acho que é bom falar sobre o Tempo de Viver, que é a banda sonora, que é absolutamente excepcional e confere-lhe uma identidade muito própria e é nostálgica. Aquelas músicas, eu acho que não há como ficar indiferente, pelo menos para mim. Bom, a segunda novela que eu trago aqui é do mesmo autor, mas é uma novela que eu acho que ninguém considera que faça parte das suas favoritas. Mas eu gostei muito desta novela e para mim é a terceira melhor novela do autor. Em segundo lugar está uma novela brasileira que ele escreveu, mas não é assunto para este podcast. Então a novela que eu trago aqui é Sedução, que passou em 2010, 2011 eu acho. E era uma novela que tinha uma premissa mais simples da própria Tempo de Viver. E eu acho que durante a metade da novela o autor ficou um bocado dividido se devia continuar a apostar na complexidade ou na simplicidade. E eu acho que ele fez uma coisa extraordinária. Ele acabou por unir as duas coisas. E para mim isso foi maravilhoso porque a novela ganhou
um fogo absurdo. Aquilo, o início é meio morno, isso é um defeito que a novela tem. Foi lento o começo da novela, mas assim que ela começa a ganhar fogo, é assim até ao final. Fica imperdível até ao final. E eu acho, não, sim, foi a novela mais longa que eu já vi. Eu acho que ela teve 257 são. E no entanto, eu gostei dela no seu todo. Nunca perdi o encanto pela novela. E uma coisa que acho que só me aconteceu a mim, porque geralmente as pessoas ou torcem por uma ou torcem pela outra. No meu caso, nesta novela em concreto, eu torcia pela vilã e pela protagonista ao mesmo tempo. Eu adorava as duas e elas tinham um contraste muito bom, que é um clássico, mas que eu gostava bastante, nomeadamente pelas atrizes que interpretaram. A vilã era interpretada pela Fernanda Serrano, que teve o seu regresso à ficção após ter um momento infeliz na sua vida, e a Maria João Luís, que interpretava a Alice, que era uma mulher batalhadora, que amava os filhos, evidentemente, só que os filhos não lhe davam. Eu que já estou a entrar na sinopse. Os filhos não correspondiam, não eram ingratos. Então a Alice vai envolver-se ali num problema e ela é obrigada a fugir, a abandonar simplesmente a sua vida e os seus filhos. E claro, eles já não gostavam muito da mãe, entre aspas, e ela desapareceu, ficaram ainda mais indignados. Aí a Júlia, a personagem da Fernanda Serrano, é aí que ela entra em cena para tentar voltar a seduzir o Belmiro, que está casado com a Alice. No entanto, é o seu grande amor do passado. E não só seduz o marido, o Belmiro, como também alicia os filhos da Alice, os 3 filhos, que, eu vou ser franco, nenhum deles presta. Temos o Tiago, que é ambicioso, acho que tinha uma ambição desmedida, ele chegava a ser irritante. Num ponto da história, ele faz chantagem com uma personagem, e isso foi, para mim, na época, foi terrível. Eu não gostava, era um jogo, era uma tortura psicológica que mexia muito comigo. Um, Tínhamos a Vitória, que para mim é uma das personagens mais fracas da Maria da Vila Nova. Mas era aquela personagem sonsa que as pessoas acham que é boazinha, mas ela no fundo tem alguma maldade. E a Ana, que era uma adolescente extremamente irresponsável, e pronto. Mas para mim o destaque da novela inteira, é uma personagem que era secundária, mas tinha a sua importância, foi interpretada pela Maria João Bastos. A personagem dela na novela Sedução era a Esther Vasconcelos, uma escritora de romances que eu, do que me lembro, ela era muito focada no trabalho e a vida pessoal ficava um bocado no segundo plano. E o que eu gostei mais desta personagem é que ela começou tinha uma aura cómica. Ela era uma personagem excêntrica, exuberante, tinha um bocado de comédia. E ela teve uma jornada interessantíssima. Uma personagem que parecia um pouco rasa, transformou-se, ficou absolutamente tridimensional. E eu achei isso fantástico. A personagem, digamos que ela teve 3 fases. Ela começou com a sua excentricidade, com a sua arrogância e prepotência. Depois aconteceu uma tragédia na sua vida pessoal, e aí passamos para a terceira fase da personagem, que ganhou, assim, digamos, tornou-se uma figura na novela que estava quase par a par com a vilã, porque ela também desenvolveu traços de vilania. Eu achei isso muito interessante. Para mim, a Esther Vasconcelos é o grande destaque da novela. A novela tinha um ambiente muito urbano, acolhedor, aconchegante, e eu adorava. O ponto negativo desta novela realmente foi o seu início lento. E só queria acrescentar mais uma coisa, que a novela Sedução foi reposta há uns anos na hora do almoço, e eu acho que foi feita
uma espécie de justiça à novela. Assim como o Manel, eu também acredito que esta novela foi extremamente injustiçada, como ele considera que Vidas Opostas o foi. Pois é, Tomé, eu também acompanhei essa novela completa. A meu ver, foi a que teve menos investimento do Rui Vilhena. Eu acho que isso, de certa forma, acabou por se notar. Mas, apesar de ser a que menos gostei das do Rui Vilhena, reconheço que tem alguma qualidade, claro. A Fernanda Serrano, como referiste, teve uma vilã exímia. Também gostava de destacar a personagem da Dalila Carmo, que apareceu em 2 momentos, teve uma fase inicial, depois desapareceu, ninguém sabia onde estava e acabou por voltar e ir viver na casa da vilã, o que também de certa forma trouxe momentos cómicos. E posteriormente essa personagem foi assassinada e havia o mistério de quem matou a Sofia, que claro que não teve tanto impacto, mas foi também interessante. Por acaso também tenho umas coisas a dizer, porque eu vi a sedução porque na altura o Pedro Granger estava a fazer os diários da Casa dos Segredos e ele estava sempre a promover, não sei o quê, vejam sedução. E eu comecei a ver. E uma das coisas que eu mais gostava era do núcleo do canal de televisão, porque eu achava aquilo engraçado, tipo, eles estarem a pôr numa novela, digamos, os bastidores de do que era uma estação de televisão. Eu acho que esse núcleo depois mais para a frente acaba por. Eu não vi a sessão completa. Ainda tentei ver quando foi a reposição, mas eu não vi a sessão completa. Mas esse núcleo, eu sinto que ele perdeu um bocadinho de impacto na novela mais para a frente. Posso estar errado, mas pronto. Eu acho que E efetivamente a personagem do Pedro Granger era horrível. Eu na altura tinha-lhe algum ranço por causa do L mais fraco, eu era miúdo e aquilo punha-me muita impressão. E ainda ganhei mais ranço ao Pedro Granger por causa da personagem dele nessa novela. Mas sim, eu achei uma novela do que eu vi, eu gostei. A Fernanda Serrano, pá, brutal, ela esteve mesmo muito bem. A Dalila também esteve muito bem. Mesmo a Maria João Luís. Eu gostava muito da personagem da Maria João Luís. vou escolher para passar à frente todo o tempo do mundo. Não, não vou escolher Deixa-me Amar, que embora eu goste muito, sei que não teria chances na votação. E para sempre também pelo mesmo motivo. Bom, eu acho que vou escolher Tempo de Viver porque é de facto uma novela muito marcante e tem um ritmo frenético e julgo que as outras duas acabam se calhar por pecar pelos 300 episódios que tiveram e isso aí pode manchar um pouco a imagem, embora para mim não me faça confusão, claro. Não há grandes dúvidas, não é? Depois da propaganda que fiz a Vidas Opostas, eu vou escolher Vidas Opostas, não só, não só pelo fator de diferenciação, mas efetivamente porque a nível de qualidade, pá, a novela é mesmo muito boa. E eu escolho Tempo de Viver, obviamente. Olha, então fazemos assim. Eu chego a um consenso, depois o, o Manuel diz também. Eu chego ao consenso que é. Realmente concordo com o que eles disseram. Acho que esse tal ponto da morte do Gonçalo foi um pouco repentina e cedo demais, mas acho que é uma novela que realmente, localizando na época que foi feita, por quem foi feita, tem o seu potencial e o seu valor, então eu acabo por concordar em que essa novela pode ser considerada a melhor. Eu não vi Tempo de Viver completa, mas eu sei considerar as qualidades que ela tem e o quão ela foi marcante e as personagens marcantes que ela tem. A Maria Laurinda provavelmente é das personagens mais famosas da ficção em Portugal e por isso eu também sou capaz de dizer que é mais do que uma justa vencedora, por isso não, acho que sim. Fico muito feliz, acho justo, mas as outras novelas que apresentaram acho que também mereciam ter ganho. Mas se ganham a Tempo de Viver, pronto, já estou muito feliz. Vou abrir um champanhe.